Salve Maria, Deus abençoe. Hoje é dia 22/7/2024, como o tempo está passando, né? Para quem não conhece, sou Anderson, da Diocese de Campo Limpo. Faço apostolado, cenáculo mariano oficial. Coloquei oficial a palavra, né? Que está cheio de cenáculos. É mariano, né? Graças a Deus. Então, coloquei cenáculo mariano oficial no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Ative o sininho. Vamos chegar a 1.000 inscritos. Faz acho que mais de 3 anos que eu tento chegar a 1.000 inscritos. Agora que chegamos a 308 inscritos. Graças a Deus. Tudo bem que eu fiquei um tempo sem fazer live. Por conteúdo usar, né? Mas vamos lá. Essa é mais uma live, mais uma partilha da palavra de Deus. Mateus capítulo 24. A vida do Filho do Homem. Eu estava vendo, né? Tem um grupo de Facebook sobre Nossa Senhora de Salete, onde fala que a Roma perderá a fé, e muita gente interpreta muito mal isso. Interpreta do jeito, vai acabar a igreja, vai se destruir a igreja acabou. E não é isso, não é bem assim. Então vamos iniciar consagrando essa oração, essa live, essa partilha a Nossa Senhora, rezando a Ave Maria, invocando a Santíssima Trindade. Tudo que nós fazemos é em nome de Deus, em nome de Jesus, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Seja bem-vinda, Giovana. Mateus capítulo 24. Até mesmo fazer no final de semana live, não deu, tive visita. Não deu para fazer. Jesus saiu do templo. Capítulo 24, Mateus. Jesus saiu do templo e ia embora enquanto os discípulos se aproximaram dele, para demonstrar as construções do templo. Jesus respondeu: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos se aproximaram dele, em particular, e disseram: dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. E prestem atenção, não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer. Mas ainda não é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o começo das dores. Então os homens vão entregar vocês a tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações e por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Esta é a boa notícia sobre o reino. Será anunciada pelo mundo inteiro como um testemunho para todas as nações, e então chegará ao fim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus ele fala que ele não fala o dia certo do que vai acabar o fim do mundo, porém ele dá sinais. Esses sinais já estamos vivendo ele.
nação contra nações, guerras, ódio, desamor, falsos profetas. Hoje em dia as igrejas por aí, tanto protestante no mundo católico também, as pessoas só pregam prosperidade, só pregam em visão do dinheiro, usando o evangelho. Tantas igrejas protestantes em cada esquina, e sabemos que a única igreja que tem salvação 100% da verdade se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Tirando isso, não existe salvação fora da Igreja Católica. Se a pessoa morre sem confissão, é inferno. Se a pessoa ela tem uma vida, não comunga a Santa Missa, não confessa, não reza o rosário, não reza o terço, não estuda a fé católica, não tem catecismo da igreja, não estuda. É uma pessoa rancorosa, nervosa, quer se vingar em tudo que faz mal, não aceita a cruz. Bom dia, Adriana, salve Maria. É uma pessoa que só sabe só jogar praga nos outros, quer sentimento de vingança, como vai entrar no céu? Pessoas que condenam a cruz de Cristo. A igreja católica, vocês têm crucifixo? Temos. É o sinal da salvação. Carregamos o crucifixo no pescoço, temos o crucifixo dentro das nossas casas com Jesus. Não é para adorar um Deus morto. É um Deus que morreu naquela cruz para a salvação da humanidade. Esse é um sinal. Aquela cruz não vai, o gesso, essas imagens não salva não, mas nos leva a Deus. Esses dias eu estava no TikTok fazendo a live, onde apareceu um protestante, não sei se é protestante, não sei, segue a Bíblia, dizem. Esses aí também não herdarão no céu. Não adianta eu seguir a Bíblia, agora eu faço a minha religião, sigo o que está escrito na Bíblia. Será que segue mesmo? Se a pessoa que quer seguir aí a Bíblia, o catecismo da igreja é acompanhado pelos ensinamentos de Jesus da palavra de Deus. Estou muito feliz que o meu esposo está voltando para a nossa igreja. Ele estava afastado. Aí ele se confessou, graças a Deus. Aí. Tem muita gente no protestantes, né? Pessoas que estão afastadas estão voltando. Né? E eu falo para você, é um milagre, porque eu também me afastei um dia da igreja. E para voltar não é fácil não. É só um milagre de Deus. Então a gente vai vendo que aqui Jesus ele disse que no final dos tempos, no começo será o começo das dores. Jesus não revelou aos discípulos, não revela a ninguém a data e o dia do fim do mundo. Né? Isso aqui não revela a ninguém. Porém, ele fala os sinais que vai acontecer. Por exemplo, a dona Zélia também, salve Maria. Bom dia, salve Maria. Aqui Jesus ele fala sobre os escândalos. E tem gente que se escandaliza com as coisas certas hoje, né? A pessoa prega a verdade, um padre faz uma homilia verdadeira, fala a verdade. As pessoas hoje estão acostumadas a viver na mentira, né? A ouvirem mentiras. E acreditam mais fácil nas mentiras que na verdade. Então, nós estamos vivendo essa geração que se escandaliza com a verdade. Que a verdade é Jesus Cristo. Se essas pessoas hoje pregam castidade, falam que sexo fora do casamento é pecado, o mundo se escandaliza. Se você fala que o pecado do homossexualismo é pecado, as pessoas se escandalizam. E só esse povo aí que estão dentro da igreja se escandaliza. Porque é um povo que está dentro da igreja e o coração está no mundo. A fé é Raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. E critica, se escandaliza com a verdade. Aí as pessoas só entendem aquele versículo. Não condenas para não ser condenado.
Deus é amor. Parece que só tem isso na Bíblia. Então as pessoas se escandalizam, estão vivendo no tempo de hoje, e em vez de se escandalizar com o pecado, com os erros, se escandalizam com a verdade. Não lê o catecismo da igreja. Acredita em qualquer bocó por aí que fala que tal dia vai acabar o mundo. Tantas datas, tantas profecias do fim do mundo e a data. E tem católico que acreditam. Às vezes até acredita. Mas por quê? São pessoas que lêem a Bíblia, não lêem o catecismo. Perdão, gente. Vai na missa uma vez ou outra. A conexão tá lenta pra caramba aqui. Vai na missa uma vez ou outra, não tem vida de oração, não confessa. Sabe as pessoas que vai, tipo, nada contra o Padre Marcelo, que gosto dele, mas vai na missa dele. Mas aí, domingo tá no churrasco. Vai na missa de cura e libertação. Parece que é só essa missa que Jesus está lá. Uma missa em latim, Jesus parece que não está mais lá. Uma missa tradicional não está mais lá, Jesus. Então ela tem que ir na cura e libertação. Gente, Jesus, ele está numa missa. Naquela missa é onde o padre reza 30 minutos. Sabe aquela missa no meio de semana, na hora de almoço? Que o padre reza rápido. Ali acontecem os verdadeiros milagres. Quando Jesus, o padre oferece aquele vinho, o pão e o vinho a Jesus, foi na hora da oferenda, e depois que a consagrada, acontece o verdadeiro milagre da Eucaristia. Então, toda a Santa Missa existe milagre. Toda a Santa Missa é cura e libertação. Mas esses pessoalzinhos católicos, jujubas, acreditam nisso. A gente não pode ser igual a eles. Não que a gente seja melhor, mas temos que dar exemplo de fé. Quantas pessoas que seguem esses padres modernistas famosos, né, que só escandalizam a igreja. Está na Bíblia aqui, ó. Então os homens vão se entregar à tribulação, vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados. Muitos trairão e odiarão uns aos outros. Tantos traidores da igreja. Quantos sacerdotes, padres, omissos, homilias uma pior que a outra. Ontem eu fui na missa, que pelo amor de Deus. E quando tem cai a palavra de Deus na liturgia, cai sobre a revelação do inferno, os padres eles inventam e não pregam isso. Eles dão volta e terminam a homilia sem dar ensinamentos dos novíssimos. E quem ensina a verdade é perseguido, ninguém acompanha, ninguém ajuda. Mas se eu colocar uma live de cura e libertação, há anos que eu venho falando isso. Se eu fizer uma oração de cura e libertação, bomba de gente aqui. Segue. Por quê? Será que as pessoas elas amam a Deus ou aquilo que Deus tem a oferecer? Da onde que diria? Existe um exorcismo do Padre Almorf, onde os demônios revelam em nome de... são obrigados a falar a verdade por causa da Santíssima Trindade. Deus manda e ordena a Nossa Senhora. Documentário. Os próprios demônios falam. Os ensinamentos deveriam vir do púlpito dos sacerdotes, mas nós estamos conseguindo calar a boca dos padres. E quando o padre fala a verdade, sempre aquelas senhoras de anos de igreja são as primeiras a denunciar o bispo, fazer uma cartinha, o padre falou tal coisa, não era para ter falado. E sabemos, gente, não vamos passar pano aqui não. Não vou passar pano aqui não, vou ter que falar a verdade. A verdade liberta. A gente vê que a maioria dos bispos hoje são maçônicos. A maioria, estou falando que todos. Tem muitos bispos bons, mas são poucos bispos que se salvam.
A CNBB está contaminada pela teologia da libertação. Então são muitos poucos bispos que estão com a verdade. Aí chega na mão desses bispos, eles afastam o padre, mandam o padre para longe. Porque essas pessoas que falam que tem eu tenho 50 anos de igreja. Eu consegui construir essa igreja. Eu tenho 20 anos de paróquia. Deveria ter 20 anos de vergonha na cara e ter convertido. Aí eu vou nas missas por aí. Meu Deus do céu, as pessoas chegam atrasadas, atrapalham a gente. Leva cachorro na missa. Lá com São Francisco, aqui, onde o Frei Damião viveu e é santo. Hoje a igreja, a maioria é comunista lá dentro. Padres que falam que não é pecado, celebra a missa de qualquer jeito. Padre que está dando a hóstia e 2 espécies na mão, isso é erro litúrgico, pecado grave. E o povo se escandaliza com a verdade, não se escandaliza com isso. Mas por que ninguém fala naquela igreja? Porque o povo não tem ensinamento. Porque é um povo que está cego, surdo, não ama Jesus Cristo. Está dentro da igreja, só está o corpo, a alma está no mundo. É a pessoa que vai ali na missa, domingo, mas na semana ela vê novela, ela vê pornografia, ela vê piadas sujas, está no boteco cheio na cara, faz fofoca, não reza. Esse povo. E os padres gostam, né? Os padres que é comunista, porque nem eles têm mais fé na Eucaristia. Esses padres da teologia da libertação, eles não têm fé na Eucaristia. Eles não têm fé. E é por isso que a igreja vai ganhando, os inimigos da igreja vão ganhando campo dentro da igreja por causa da covardia dos bons e porque a maioria do povo não quer compromisso com a verdade. Todo mundo reclama da igreja, mas ninguém quer saber da verdade. Sim, leva o cachorro e chama de filho, que agora é moda no. Eu tô falando. Eu falo pra você. O mundo está dentro da igreja, as pessoas estão trazendo o mundo da igreja. Isso que a Adriana escreveu aqui é verdade, chama o cachorro de filho. Mas isso é pessoas dos ímpios, pessoas mundanas. A gente tá achando que essas pessoas que fazem caridade, sabe, é legalzinho. Tá cheio de pessoa boazinha no inferno. Pessoas de boas intenções tá cheio no inferno. Eu que tenho que vigiar e não ir para lá. Nós, eu e você. Não vai pensando que pessoas que fazem caridade, dá comida, ajuda ajuda essas pessoas aí, né, comunidades sociais aí, essas coisas assim. E não vai na missa, não adora a Deus, não vive castidade, não que adianta. Não está nada. Porque a maioria das pessoas faz caridade para se sentir bem. Não é por amor a Jesus. E a própria palavra fala que a esquerda faz e a direita não sabe e vice-versa. Hoje a gente vê pessoas filmam, né? Tudo bem, se for no Twitter de evangelizar, incentivar as pessoas a fazer caridade em nome de Jesus, tudo bem, mas não precisa disso. Então as pessoas hoje se escandalizam, né? Um monte de coisas que não é para se escandalizar, o que é para se escandalizar e se escandalizam. Esse aqui, ó, Efésios. Jesus ele disse muito claro aqui, ó, Paulo, Efésios capítulo 5. Sejam imitadores de Deus como os filhos queridos. Vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e vítima, como um perfume agradável. Fornicação, impureza, avareza não sejam nem assuntos de conversa. Não sejam nem assuntos de conversa entre vocês. Por isso não convém ao cristão. E tá cheio de cristão vivendo as coisas mundanas, roupa, as trajes de roupa que vai na igreja, as mulheres, os homens, tatuagem. Ontem eu vi uma família que batizou a criança com corte de risco assim, sabe, aquela modinha mundana. Mas foi batizada nessa igreja por um padre comunista. Eu não sei se ele é, pra mim eu acho que ele é, porque, pelo amor de Deus, o jeito que ele prega, o jeito que ele
Ele dá a hóstia em duas espécies na mão. Isso é erro litúrgico. Nunca aceita isso. É na boca. É na boca. Ele molha o corpo de Jesus do sangue. Tem que dar na boca, não é na sua mão. Até mesmo porque senão pode pingar no chão. E a gente vê isso aí e ninguém fala nada. Ninguém faz nada, né? Isso pode. Agora, a pessoa com um lugar de joelho na boca se escandaliza. Quer se aparecer. Olha lá o santinho. Né? Ah, o padre, nossa, esse padre, ele devia ser mais humilde. Mais humildade do que essa. De que dar a hóstia consagrada de joelho a sua ovelha. E esses povos, eles estão sempre envolvidos em conversas maliciosas, sempre conversas de novela, e fofoca. Vai na missa, nessa missa aí, no Santuário de São Francisco de Assis aqui em São Paulo, as senhorinhas, sempre elas, senta atrasadas, chega atrasada e começa a falar, não para mais. Conversa diante da frente de Jesus Eucarístico. Chegou cedo na missa, deve rezar o terço. O Padre Pio falava que quando chegar antes da missa, reza o terço dolorosos. Porque o mistério doloroso vai acontecer aquilo que Jesus vai acontecer tudo na missa. A paixão de Cristo. O mesmo se diga a respeito de piadas indecentes, picantes e maliciosas. São coisas inconvenientes, em vez disso, deem graças a Deus. E sejam certos de uma coisa, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, pois a avareza é uma idolatria, jamais terá a herança do reino de Cristo de Deus. Ninguém engane vocês com argumentos vazios, porque essas coisas atraem a ira de Deus sobre desobedientes. Não seja cúmplice deles. Outrora eram trevas, agora são luz do Senhor. Por isso comporte-se como os filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade, a justiça e a verdade. Sabe discernir o que é agradável ao Senhor e não participe das obras estéreis das trevas. Pelo contrário, denunciais as tais obras. Para denunciar o pecado, padre, homilia, pregador, coordenador de algum movimento, abre a boca para pregar, denunciar o pecado, as trevas deste mundo. A gente vê homilias por aí de padres e de pregadores que não converte nem mosca. É por isso que não são perseguidos, são paparicados, não tem perseguição. A vida deles parece que tudo dá certo. Porque todos os santos que foi santo, que lutaram pela santidade, tiveram suas vidas de cruzes e muitos até se tornaram mártires da igreja. Porque nós não nascemos para agradar o mundo. Se você conheceu Jesus Cristo, se você tem a graça de ser católico e conheceu a verdade, se você está até vendo essa live aqui, isso é uma graça de Deus. Que Deus está falando com a gente, comigo também. Não pratique as tais obras, das obras, aqui, ó. Não participe das obras estéreis das trevas. Pelo contrário, denunciá-las. Dá até vergonha de dizer o que eles fazem às escondidas. Porém, tudo que é denunciado torna-se manifesto pela luz. Pois tudo o que se torna manifesto é a luz. É por isso que se diz, desperte você que está dormindo, levante dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Ou seja, desperta nós que estamos dormindo. Aí, Jesus fala dos sinais, no começo das dores, as pessoas estão acreditando que o final do mundo está aí. Você sabe quando é o final do mundo para nós? Quando nós morremos. Eu daqui para tarde, se eu morrer, acabou o mundo para mim. Esse mundo aqui acabou. Veio prestação de conta para mim. Aí só Deus sabe para onde que eu vou.
confessei ontem, comunguei, rezei o terço, li a Bíblia, faço minhas orações, mas não posso ser presunçoso. Sou santo agora, estou salvo. Não podemos ser presunçosos, mas devemos observar a lei de Deus, a palavra de Deus. Será que eu estou sendo imitador de Cristo ou imitador do mundo? Quais são as minhas conversas? Com quem eu converso? Com o meu comportamento, o meu modo de vestir? Como comungo? Como que eu estou participando da missa? Como eu entro na igreja? Faço reverência ao Santíssimo, ao altar? Na igreja que eu estou ontem lá, nem o cara que toca na música, nem os coroinhas fazem reverência diante do altar do Senhor, diante de Jesus Eucarístico. Uma vez um Padre Pio, hora de jantar, escuta um barulho na igreja. Ele viu uma pessoa de branco, vestida, tipo um seminarista, de pano no altar. Ele achou que era um amigo dele, um dos novíssimos. Falei, isso na hora de limpar o altar, hora de jantar. Quando o Padre Pio chegou perto, esse homem, essa pessoa, e o padre viu, a porta está fechada da igreja, como é que você entrou? Você não é daqui. Aí essa alma ela veio do purgatório. Padre Pio, eu vim pedir para o senhor celebrar a missa para mim. Eu estou no purgatório. Eu era do novíssimo e eu fui carregado de ir para o altar do Senhor, as imagens na frente, mas por causa da minha irreverência diante do altar, isso causou muito sofrimento no coração de Jesus e de Maria. Eu estou no purgatório por causa das irreferências que ele fazia. Não fazia reverência ao altar do Senhor. Olha para onde ele foi parar. Purgatório, tudo bem, se salvou, mas está lá. E o fogo do purgatório é comparado com o fogo do inferno. É por isso que a igreja recomenda que se reze pelas almas do purgatório. Ofereço missa. Por causa de irreverência. Agora, você imagina essas pessoas que comungam de qualquer jeito, e duas espécies na mão. Você imagina essas pessoas que não levam a sério as coisas de Deus, que vivem heresias, aprovam heresias. Onde vão parar? Você imagina essas pessoas que têm o poder do microfone estar na mão, estar à frente de algum movimento e não prega a verdade. E tem uma vida de pecado. E no dia do juízo. Ontem eu estava vendo esse padre, ele é padre ainda, o padre Rodrigo Maria, né? Ele faz lives todo domingo à noite. E falando dos franciscanos que apoiam aborto. E a maioria dos franciscanos hoje, infelizmente, a teologia da libertação se filtrou lá dentro. Capuchinho, Terceira Ordem, assim vai, franciscano. Tem muitos padres bons ainda, mas eu conheci muitos e conheço que é da teologia da libertação, câncer dentro da igreja. Então a gente vai ver esse povo de coração duro, coração... Realmente o pecado endurece o coração das pessoas. Né? A partir do momento que eu não concordo com a doutrina da igreja, a partir do momento que eu não concordo com a igreja, o que a igreja fala, quando eu tenho minha opinião, eu me torno protestante. Aí as heresias vêm. Sempre vou falar nas lives aqui do apostolado que a verdade liberta e te salva. A verdade não deixa cair nas heresias. A verdade leva para o céu, não para o inferno. Não seja um católico de carteirinha. Nossa Senhora de La Salete, ela fala sobre a Roma perder a fé. É isso que eu estou falando para vocês.
Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Saiba, porém, que nos últimos dias, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3. Saiba que, porém, nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos e blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto e implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efetuados, mais amigos dos prazeres mais amigos dos prazeres do que de Deus, mentirosos aparências de piedade. Olha só, vão manter a aparência de piedade. Essas pessoas que fazem caridade, nada de bonzinha, né? Ela não adora Jesus, não vai na missa, não comunga, faz tudo ao contrário que Deus pede. Porque faz uma caridade, é bonzinho, vai estar no céu. Não é assim. Claro que a gente não deve julgar por ninguém. Devemos rezar, mas se a pessoa morre em pecado mortal no erro, não tem salvação. Negarão, aqui ó, mas negarão sua força interior. Evite essas pessoas. A palavra de Deus está falando, evite essas pessoas. Eu não posso andar com alguém que prega heresias. Eu não posso ficar ouvindo pessoas que pregam heresias. Eu não vou seguir aquilo que o padre prega, que não está conforme a lei de Deus, a lei da igreja. Eu vou na missa, participar da missa, o padre pode ser progressista, pode ser teologia e pode ser o que for. E celebrar a missa na hora que ele trazer Jesus na Eucaristia, Jesus vem. É sacerdote. O pecado nem impede de Jesus vir à Terra, através de um padre que não vive, que está em pecado. Que o pecado é dele. Só que devemos rezar por esses padres e seus ensinamentos desses padres não tiver de acordo com a lei de Deus, com a lei da igreja, com os mandamentos de Deus, eu não sigo. Só rezo por ele. Devemos rezar pelos padres, os bispos, até leigos, pessoas, irmãos nossos, que estão nesse erro. Para que volte à verdade. Porque senão poderão se condenar ao inferno. A gente não condena, Deus não condena. A própria palavra de Deus fala que, a própria santos da igreja fala, né? Quem não reza se joga no inferno sem a ajuda dos demônios. Quem não tem vida de oração, quem não tem propósito com Deus. A segunda carta ao Timóteo, capítulo 4. Rogo a vocês, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Pela sua manifestação e por o teu reino, proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo e reprovando, aconselhando com toda a paciência a doutrina. Bíblico. É bíblico. Rogo a você diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por o seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, divertindo, reprovando e aconselhando com toda a paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não suportará mais a doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo. Pessoas dentro da igreja, padres, bispos, pessoas que não suportam a verdade, se rebelam contra Deus. Pois vai chegar o tempo que não se suportará mais a doutrina. Pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres e de seu belo prazer. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, seja sóbrio e tudo suporte o sofrimento e faça o trabalho de anunciar o Evangelho e realize plenamente o seu ministério.
Olha que Paulo, a Bíblia, tá até marcado. Bíblia que tá falando, é Deus. Aí a gente vê esses pregadores por aí, padrinhos famosos, né? Carlos Agarradinha, padres famosos, pregando heresias, dando contra-testemunho, andando do lado do diabo. Pregadores, até de renovamentos bonitos, né? Como a RCC. E aí, como é que esse povo vai suportar? Isso aqui vai ser jogado na cara desse povo que é contra a igreja católica, que não suporta a doutrina. Isso aí, povo dentro da igreja que não suporta o mundo. No dia do juízo, isso aqui será falado, proclamado. Por que você não viveu isso? Você ouviu, você leu. Eu te falei para fazer isso, você não fez. Você não deu ouvido. Ah, mas as pessoas acham, eu sou católico, mas tenho minha opinião. Então você não é católico. A pessoa que diz que é católica, mas até eu quero opinião própria, mas não concordo isso com a lei de Deus. Eu não concordo com o que a igreja fala sobre o aborto, tomar remédio. Tomar remédio para evitar filho, pecado mortal. Aborto. Tem um método natural de evitar filho. Aborto, pecado mortal. Pecado mortal da homossexualidade. O adultério. Roubar, matar, que é o aborto, é um assassinato. Tudo é contra a lei de Deus. Né? E as pessoas se escandalizam, não. Mas se escandalizam com a verdade. Só que nós, aqui Paulo fala a segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, ele fala: quando a vocês sejam sóbrios em tudo, suporte o sofrimento que nós vamos sofrer por viver a verdade. O padre Pio apanhava os demônios. O padre Pio foi perseguido pela própria igreja durante 50 anos. Tinha um padre que perseguia ele. Suportou o sofrimento. O padre Pio apanhava dos demônios. Bastão. Mas porque ele fazia um bom trabalho. E tantas outras igrejas, e tantos outros santos que se tornaram santos porque fizeram um bom trabalho, viveram na verdade, exerceram bem seu ministério. Que todo o ministério, todos os dons são de Deus. Às vezes as pessoas questionam: você não é de paróquia, você faz pregação. Às vezes as pessoas questionam, né? Que eu sei que questionam. Eu já fui da renovação carismática, já fui líder, já fui ministro da Eucaristia, já fui líder de igreja. Eu fiquei 7 anos no Ministério de Cura e Libertação, atendia e ministrar oração de cura entre gerações, cura de libertação, cura interior. Eu tenho conhecimentos de como resolver, estudando, recebendo formação de como atender uma pessoa que que é traumatizada com alguma coisa. Só que chegou um tempo que mudou as coisas da igreja, os homens mudam. Né? Esses dias eu estava falando com um irmão meu, de igreja, me chamou para entrar no grupo de renovação carismática dele. Aí conversando, vem, falei: por que vocês não divulgam nas redes sociais? Não, porque a renovação carismática agora diz que, por causa da pandemia, muita gente está acomodada em casa, então não é melhor transmitir, não, tem que trazer o povo da igreja. Só que eles não pregam a verdade, não vai na casa desse povo. Como é que vai trazer para a igreja? Não visita. Só anunciar, mandar WhatsApp. Tem que visitar as pessoas, como a gente fazia no grupo de oração, visitar, marcar uma hora, visitar a pessoa, encorajar ela, trazer para a igreja. Ninguém faz mais isso. Ninguém mais reza pelas pessoas. Ninguém mais tem aquela humildade, né? Amizade verdadeira, né? As pessoas têm medo de falar a verdade, pregar a verdade. Aí eu pergunto, né?
Hoje eu não faço mais parte. Mas eu vou na missa, tem o confessor meu, o Padre Carlos Gonzaga, de Porto Rico, ele, né? Vai estar aqui na Diocese de Campo Limpo, Santa Terezinha, Santuário. Tem o WhatsApp dele, sempre estou conversando com ele. Tem uma madrinha de oração, que mora no Espírito Santo. Ela evangeliza, aí está no meu Facebook, eu tenho contato dela também. Eu tenho uma madrinha de oração. Entendeu? Então, claro que a gente precisa de uma paróquia. Aqui, estou vendo uma paróquia para mim ainda, né? Mas eu garanto que muitos que estão dentro da igreja, engajados no ministério de pregação, de intercessão, seja qual for, não está pregando a verdade, são poucos. Agora, por estar dentro da paróquia, você acha que está salvo? Não. Você pode estar dentro da paróquia, você pode estar dentro do ministério, você pode estar sendo ministro da Eucaristia, você pode ser o que for dentro da igreja. Se você não estiver obedecendo as palavras de Deus que foi pronunciada hoje aqui, se você não obedecer os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, é inferno. Com ministério e tudo. Porque tudo pertence a dom de Deus. O ministério é o dom de Deus, o ministério é algo para você ajudar na igreja, no trabalho da igreja. Mas se não tiver uma vida de oração, vida de castidade, santidade, esquece. Eu termino aqui falando que isso que Nossa Senhora de La Salete quer dizer para nós. Tudo isso. Roma esfriará. Roma perderá a fé por causa dessas coisas. Isso que Nossa Senhora de La Salete quer dizer. Isso que está acontecendo. Padres virando comunistas, virando maçônicos, não pregam mais a verdade, pregam heresias. É disso que Nossa Senhora de La Salete está falando, que Roma perderá a fé. Não que a igreja será destruída. Porque Jesus ele mesmo ele fala que a igreja, os verdadeiros discípulos dele, a igreja dele será um pequeno rebanho. É o que está acontecendo. Tem muitas pessoas indo para a igreja, mas são poucos que pertencem a Deus. Você percebe pelo comportamento. A pessoa que era convertida, que ela ama Jesus Cristo verdadeiramente, se percebe pelo comportamento dela. Pessoa que tem vida de oração. Tem brilho nos olhos. É uma pessoa que faz reverência. Quando chega na igreja, se ajoelha, reza. Não fica olhando o celular. Se veste bem. Não fica de papinho na frente do Santíssimo. E por aí vai. Então Nossa Senhora de La Salete ela fala que Roma perderá a fé é justamente isso e muito mais coisas. Que Nossa Senhora de La Salete, né? Eu tenho uma imagem dela aqui. Eu tenho uma imagem belíssima da Nossa Mãe de Deus, onde ela apareceu chorando, lá na França em 1946. Estuda aí no YouTube, tem documentário dela, compra livros sobre ela, leia. Você vai ver que você vai entender tudo o que está acontecendo hoje. É a profecia dela, junto com a palavra de Deus. Que Nossa Senhora La Salete nos abençoe. Essa imagem que eu ganhei do irmão meu, na igreja. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde, nos livre das heresias, dos erros. Que Nossa Senhora nos ajude a seguir o caminho de Deus com a verdade, justiça, caridade, humildade e piedade e amor a Jesus. Nossa Senhora de La Salete nos livra de todos os erros, das heresias, nos livra dos espíritos malignos, dos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Salve Maria. Obrigado a todos.